Então vamos lá, eu sou a Nayara, eu sou advogada trabalhista no escritório Barcelos Tucunduva e eu vou falar aqui para vocês um pouco das medidas que o governo aqui está implementando para a gente enfrentar esse momento aí de coronavírus. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação para a gente ir esquematizando. Então vamos lá. Eu vou começar então com a primeira medida, né? A primeira medida provisória que o governo implementou, que muitas empresas já estão sabendo, já estão implementando, então eu vou passar um pouco mais rápido, depois a gente discute as que têm mais dúvidas agora de redução salarial e suspensão. A primeira medida que o governo colocou lá na medida provisória foi a flexibilização dos prazos para instituir o teletrabalho. O teletrabalho nada mais é do que o home office. Então, o empregador ele ficou com a possibilidade de ele ordenar, ele só comunica o empregado em 48 horas que a partir daquele dia o empregado vai prestar o mesmo serviço, só que da sua casa. Então, isso já está regulado lá na CLT, todas as regras do home office, mas a medida provisória ela trouxe essa possibilidade do empregador impor isso. Olha, a partir de agora você vai trabalhar desse jeito. Basta que ele comunique isso por e-mail com 2 dias de antecedência. Então, ele precisa só fazer o contrato para regular a concessão de equipamentos que ele pode fornecer, notebook, impressora, outros materiais que ele precise para prestar o serviço. Então, nesse contrato, ele vai regular esse fornecimento de equipamentos. Se ele quer reembolsar alguma despesa, porque é tudo faculdade do empregador, ele pode reembolsar a internet, a luz, do período que o empregado está trabalhando no home office, ou pode dar uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo não tem natureza salarial, é combinada entre as partes, né? E ela depois não integra o contrato de trabalho. Trabalhei 4 meses em home office, recebi uma ajuda de custo de sei lá quanto. Depois, quando volta ao trabalho, aquele benefício não se estende, ele some, né? Não foi o contrato de trabalho. Isso tudo é uma faculdade, então, do empregador, de ele pode fornecer ou não é uma obrigatoriedade. E a lei, ela trouxe também uma previsão que traz uma segurança para o empregador, no sentido de que ele deixou expresso lá, o tempo que o empregado ficar em casa, acessando o sistema da empresa, esse tempo não vai configurar tempo à disposição do empregador, para depois pleitear horas extras, essa coisa, ou sobreaviso, eu fiquei lá de prontidão, de madrugada, e de repente pedir isso lá na frente e virar uma conta enorme. Então tem essa visão na lei de que não é tempo à disposição do empregador, que dá uma segurança. Os benefícios que o empregado recebe, eles têm que ser mantidos, como plano de saúde, todos esses benefícios fornecidos pelo empregador durante o teletrabalho, eles têm que continuar sendo mantidos, tá? Só uma dúvida, nesse momento não se fala em redução salarial, é apenas o teletrabalho. Não. Então, é a comunicação, é a questão, né, de despesa, tudo se mantém, os benefícios, etc. Isso. Tá. A diferença é que o trabalho que o empregado faria dentro da empresa, ele vai fazer na casa dele. Então, vai trabalhar o tempo inteiro, enfim, as mesmas condições de trabalho, só que da casa dele. Então, não fala em redução salarial, não fala em nada aqui. É só continuar trabalhando de casa. Legal. Aí a segunda medida que também pode ser imposta pelo empregador é a antecipação das férias. Então, o empregador vai lá e comunica com 2 dias de antecedência. A partir do dia tal, você está de férias. Não precisa ser 30 dias de férias, pode ser um período menor. Só não pode ser menos que 5 dias. Então, ele antecipa as férias, mas ele não precisa antecipar a remuneração. Porque quando sai de férias, o correto é que o empregador antecipe a remuneração. Agora, ele não precisa, ele concede as férias e ele pode pagar a remuneração 5 dias do mês subsequente, no próximo mês. E um terço constitucional, ele pode pagar até dezembro. Ele pode pagar agora, pode postergar até dezembro.
Então, ele manda o empregado para casa, só que ele não fica com aquele ônus de pagar as férias tudo de uma vez, que poderia comprometer o caixa dele. Então, essa é uma alternativa também que o empregador tem à disposição dele. Se ele não colocar todos os empregados de férias, ele pode pôr alguns empregados de férias. Nessa opção dele, nesse gerenciamento de quais empregados vão ter férias ou não, ele deve analisar quem está no grupo de risco. Se ele tem funcionário que está no grupo de risco, esses devem ter prioridade na antecipação das férias. E também aqui, um direito que tem na CLT, o empregado tem na CLT, é de vender as férias para o empregador. Ele só, antes das férias, fala, não, eu não quero meus 30 dias, eu quero te vender 10. É um direito do empregado, né? E aí, agora, na lei, como fica? Eles mudaram isso. Não é mais um direito do empregado. O empregador ele tem que concordar. Ele pode dizer, não, eu não vou te pagar 10 dias. Ele pode não concordar com isso. Ele fala, você vai ter que ficar 30 dias em casa e eu vou te pagar lá para frente. Que é lá na data, né, aí tem o pagamento e tem essa questão do 1/3 que só vai ser pago lá da partir até o dia 20/12. 20. É isso. Isso. Tá. Isso. E ele pode dizer, não, eu não vou te pagar as férias. É uma opção do empregador. Normalmente isso não é uma opção, é um direito do empregado. O empregado vai lá e fala... Só para não confundir, não o salário, porque no Brasil as férias são remuneradas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não é. Esse 1/3 que você está querendo dizer ou não? É aquela troca dos 20, né? Dos 10 dias. Eu quero vender. Ele pode dizer, não pode vender, não vai vender e tal. É isso. É esses 10 dias. O empregado ele pode vender esses 10 dias para o empregador. Falar, olha, você me paga esses 10 dias que eu teria de férias e eu continuo trabalhando. Uhum. Então, ele não vai ter esse direito de se capitalizar dessa forma, né? Vendendo as férias. O empregador pode dizer, não, eu não vou te pagar, você fica aí de férias o tempo inteiro porque eu não vou pagar esses 10 dias aí. Não vou comprar essas férias, né? Tá bom. Fica claro assim. Tem uma pergunta aqui, antes de ir para o próximo ponto, do Álvaro. Ele pergunta, vale alimentação e transporte, como ficam no teletrabalho? Então essa é uma discussão que os advogados trabalhistas estão tendo bastante. Já tem entendimentos bem fortes da doutrina no sentido de que o vale-transporte poderia ser suspenso, porque o empregado, por óbvio, ele está em casa, ele não está usando transporte, então suspende o benefício do vale-transporte e também suspende aquele desconto que é feito no salário do empregado. Então, ele não ganha e também não é descontado. O vale-alimentação já é mais, já tem uma discussão mais rachada, assim, porque apesar do empregado não estar indo na empresa, ele se alimenta em casa, ele continua com essa necessidade. Então, e ele vai gastar de qualquer maneira, ele gasta, né? Então, assim, ele gasta no trabalho ou ele gasta em casa. Então, eu concordo que é complicado tirar. A nossa orientação é que mantenha esse benefício, que é um benefício que tem que manter. O vale-transporte já tem uma jurisprudência, não, porque não tem decisão, mas tem bastante entendimento doutrinário no sentido de que é dispensável. Mas isso são também questões que a gente sempre fala que vão ser discutidas lá na frente. Primeiro toma atitude, depois a gente vê, mas tem uma justificativa bem forte para não dar o vale-transporte nesse momento. Aí veio as férias coletivas. As férias coletivas, na medida provisória, a única questão de diferente aqui que a medida provisória trouxe, ela dispensou a necessidade de comunicar ao Ministério da Economia e o sindicato. Então, as férias coletivas, elas são um ato do empregador. O empregador simplesmente vai lá, comunica que está todo mundo de férias a partir do dia tal. Aqui o cuidado é que a legislação aqui ela só trouxe essa dispensa de comunicação e não falou nada aqui, não trouxe a questão da remuneração das férias coletivas ou do 1/3. Então, o entendimento é de que só pode postergar a remuneração, né, e um terço constitucional, como eu tinha falado no item anterior, quando é a antecipação das férias e não nas férias coletivas.
Então, então acaba não sendo tão vantajoso as férias coletivas. Mas tem muita empresa que está dando, tá? É. Tem muita empresa, teve uma empresa que, enfim, que faz um dos programas da Bump de mentoria, que inclusive até orientei fazer uma mentoria com você, acabaram de dar 30% do quadro férias coletivas. Explica um pouquinho melhor, assim, para quem está assistindo a gente, por que não é tão vantajoso? Você diz do ponto de vista do colaborador ou do empregador? Ou dos dois? Do empregador. Pro empregado, até melhora as férias coletivas. A questão aqui é que a medida provisória ela trouxe a antecipação das férias e as férias coletivas em itens diferentes. E ela trouxe a possibilidade de postergar, de não antecipar o pagamento das férias, só no caso das férias antecipadas. Então, o entendimento é que se você concede férias coletivas, você vai ter que fazer os pagamentos das férias de 1/3, tudo proporcional, normalmente, nos termos da CLT. Então, você não vai poder fazer o pagamento de 1/3 só lá em dezembro e tudo mais. Então, você vai ter que descapitalizar, tirar do caixa para remunerar os seus funcionários que vão estar em férias coletivas. Tá. Então, essa seria a desvantagem. Mas aí também vai de como a empresa está financeiramente, né? Sim. Se ela concede ou não, melhor também não ficar com esse passivo lá para frente. Também pode antecipar os feriados. Esse aqui ninguém gostou muito dessa questão aqui da antecipação dos feriados, porque são poucos feriados que tem e vamos ficar aí. Estamos com a expectativa de ficar muitos dias parados, né? E então a conta seria ver os feriados que tem para frente, ver, sei lá, são 10, 15 dias. E aí antecipa esses feriados agora e aí as pessoas vão ter que trabalhar quando o feriado houver. O que é muito polêmico, né? Porque o Brasil é cheio de feriado religioso. Eu não sou religiosa, mas eu fico pensando assim, né? Alguém que é religioso, como faz nessa situação? Né? Tem essa questão. O empregador pode simplesmente impor antecipação de feriado não religioso, mas quando for feriado religioso, o empregado tem que concordar. E ele pode não sofrer nenhuma retaliação por isso. Então, por exemplo, olha, no Natal eu não trabalho de jeito nenhum. O empregado pode falar. E não pode sofrer nenhuma retaliação por isso, né? E como religião é um dado sensível também, né? É uma questão de que ele pode simplesmente não vou antecipar esse feriado e aí tem que dar uma outra solução para esse empregado. Sim. Novembro é o mês morto, né? De tanto feriado que tem. Se for antecipado até férias, feriado. O mês inteiro fecha. Fecha. Tá. Banco de horas. Banco de horas. Então, também ficou autorizado que o empregador imediatamente fechasse as portas, interrompesse a atividade e a partir daquele momento que ele interrompeu a atividade, ele começa a formar um banco de horas, um crédito de horas dos seus empregados. Então, ele fica, cada dia parado, forma um crédito para ele exigir horas extras do empregado quando acabar o período de calamidade. Então, acabou o estado de calamidade. A partir dali, o empregado, por 1 ano e meio, poderá fazer 2 horas extras por dia para compensar o tempo que ele ficou parado. Não, mas peraí, mas isso é só em caso de suspensão, ou não? Não entendi, porque teoricamente as pessoas estão no teletrabalho, não? Não, isso é para quem não está no teletrabalho, é quem, está em casa. A empresa fechou, não está trabalhando em teletrabalho. A empresa fechou as operações, de modo geral, é isso? Isso. Tá bom. Não pode, vamos pensar aqui no lojista, né? Tá, ele tem uma loja, vendedor, não tem e-commerce, não tem como colocar aqueles vendedores para trabalhar em casa, né? E aí ele fala, olha, então vou instituir aqui um banco de horas. Todo esse tempo que vocês estão em casa sem fazer nada aí, eu estou formando um crédito para mim. Eu estou pagando o teu salário, o empregador paga o salário, não recebe nenhuma prestação de serviço, mas passou o período de calamidade,
todos os dias ele pode exigir que o empregado faça 2 horas extras diárias para compensar, até compensar tudo, todo o tempo que ele ficou parado. Entendi. Então, essa é uma questão aí, também não estou vendo ninguém adotar, porque também tem que pensar como que o seu empregado depois vai ficar. Eu acho que o depois é que vai dizer, né? Não, agora é tudo especulação em termos de como o mercado vai se comportar, todas essas normas. O Álvaro tem mais uma pergunta. Antecipar feriado, sobre antecipação de feriado, seria o funcionário não trabalhar agora e depois trabalharem no dia efetivo do feriado? É isso, né? É exatamente isso. Exatamente. Para isso, eu não sei se eu falei, o empregador, ele só basta mandar um e-mail para o empregado dizendo, olha, você não vai trabalhar, sempre com 48 horas de antecedência, então você não vai trabalhar daqui a 2 dias, porque você está antecipando o feriado de Tiradentes, por exemplo. Você não vai trabalhar no dia seguinte em razão da antecipação do feriado de Corpus Christi e assim por diante. Ele tem que dizer exatamente qual o feriado, tem que falar qual o feriado que está sendo antecipado. Para que a pessoa fique ciente de que ela vai trabalhar depois. Perfeito. Então, essa aqui tem a questão do banco de horas, da formação, depois o empregador vai ter esse um ano e meio para exigir essas horas de volta. E aqui não foi instituído nenhuma espécie de garantia em favor do empregador, ou seja, se a pessoa pedir demissão antes, né? O empregador o empregador, tá. Né? Outras questões aí que vieram nessa medida provisória 927, que foi a primeira. E também ficou suspensa a obrigatoriedade de exames médicos periódicos, que tem algumas empresas que são obrigadas a fazer esses exames médicos dos empregados, só fica mantido o exame demissional. Também ficam suspensos os treinamentos, porque tem empresas que ainda estão funcionando, né, que ainda podem, então não precisa fazer treinamentos presenciais, tem que manter a CIPA, quando tem CIPA, que é uma comissão interna para prevenção de acidentes. Essa CIPA, inclusive, pode atuar na empresa para discutir e implementar medidas de prevenção do coronavírus, né? Então, pode ser um trabalho, inclusive, da CIPA. Ela pode se reunir e ter as atas regularmente. Então, ela está mantida a CIPA. Outra questão também foi que ficou suspensa a exigibilidade do FGTS. Em março, as competências de março, abril e maio não precisam ser recolhidas pelo empregador hoje, agora nos prazos, né? Ele pode suspender o pagamento nesses 3 meses, e aí a partir de julho ele vai pagar esses 3 meses em 6 parcelas, sem juros, sem correção monetária, sem nenhuma multa. Então, mas e se o funcionário sair antes desse pagamento, o que acontece? Por exemplo, a pessoa pediu demissão ou ele vai demitir depois? O que acontece? Aí vai ter que recolher. Aí fica suspensa essa... Porque, na verdade, ele só não tem que recolher, não é que ele ficou dispensado de recolher o FGTS. Ele vai recolher para frente, mas ele continua a obrigação de recolhimento do FGTS. Então, se foi encerrado o contrato, ele vai ter que recolher esses meses para trás. Tá bom. Que ele deixou de recolher. Tá bom. Mas se o empregado está ativo, ele pode jogar o FGTS lá para frente também. Não tem que pagar nos meses que a empresa está com um faturamento prejudicado. Uma questão aqui de alerta é que a medida provisória ela trouxe uma disposição no sentido afirmando que o empregado que testar positivo para a Covid-19, isso não configura um acidente do trabalho, uma doença ocupacional. Só que, se ele provar o nexo causal, isso vai ser considerado uma doença ocupacional. Ou seja, se ele provar que ele pegou coronavírus dentro da empresa, isso pode ser considerado como um acidente do trabalho. Então, é muito importante as empresas que ainda estão operando, os que podem operar, tomarem cuidados
para evitar a disseminação do vírus dentro da sua empresa, né? E aí tem, se for acidente do trabalho, tem estabilidade, né? Estabilidade, indenização, enfim, Enfim, o uma ônus é série bem de... grande. Tá. Fica um ônus um passivo trabalhista bem grande. Então, é importante tomar medidas de ventilação, higiene, divulgação, para depois lá na frente você ter provas de que você fez tudo possível para que não tivesse disseminação do vírus dentro da sua empresa. Fazer uma prova a seu favor. E aí a MP 927, no final ela fala, como ela demorou para ser publicada, né? Uhum. Ela demorou uma semaninha aí, ela convalida todos os atos que os empregadores tiveram antes da medida provisória. Então, não sabia o que o governo ia autorizar ou não. Se não for nada que contrarie muito a CLT e a medida provisória, os atos estão convalidados pela medida provisória. Tá. Segurança. Pergunta do Álvaro aí, novamente. Se eu contrato um funcionário agora, posso também usar qualquer um dos dispositivos? Quer dizer, isso também é válido para quem enfim, está sendo contratado numa empresa. É válido para todos? Sim. Sim, né? Sim. Tem algumas medidas, por exemplo, que, né, como o home office pode ser instituído até para estagiário, aprendiz novo, que às vezes tem a cota de aprendiz, né? E encerra o contrato de um aprendiz no meio desse período de calamidade, ele pode contratar um outro aprendiz já pelo regime de teletrabalho, já de home office. Tá bom. Aí veio uma outra medida provisória, porque a medida provisória 927 veio com aquela polêmica da suspensão do contrato, que obrigava o empregador, na suspensão do contrato, a fornecer um curso para o empregado. Ou seja, não atendia nenhuma das partes, porque o empregado ficava sem dinheiro e tendo que participar de um curso, e o empregador que não queria pagar o salário ia ter o custo de fornecer um curso. Então, não agradou ninguém. Aí depois foi editada a nova medida provisória para instituir esse programa emergencial de manutenção do emprego e renda, que estabelece as regras para reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, o salário, e também suspender o contrato de trabalho. Uhum. Então, quando tem redução de salário ou suspensão no contrato de trabalho, o empregado ele vai entrar num programa do governo. Como que vai funcionar esse programa? Então, a empresa ela vai regularizar essa situação aí de redução salarial ou de suspensão por meio de acordo individual ou coletivo. A redução, você tinha falado, né? Pode ser 20 até 70, não é isso? Não. É 25, 50 e 70. Mas isso ele pode fazendo gradativamente ou ele pode ir direto para os 70%? Mais ou menos. A lei deu uma engessada, né? Nesses percentuais. Nesses percentuais mais altos, para você ter mais liberdade de fazer a redução, você vai ter que chamar o sindicato, fazer um acordo coletivo. Tá. E as empresas querem fugir disso, todo mundo está querendo um jeito de fazer a redução sem o sindicato, sem chamar o sindicato para dentro da empresa. Tá bom. Para negociação. E aí, no acordo individual, você pode só os 25%. Mas, assim, é mais vantajoso você fazer o acordo coletivo com o sindicato, porque você foge desses percentuais, você faz uma redução mais adequada com a sua empresa. Você falando em empresas maiores, né? Empresas grandes. Mas e as pequenas e médias também? Também, porque com o sindicato, você pode negociar qualquer percentual. Você pode negociar 80% de redução, 55%, 30%. Você faz uma redução de acordo com a sua possibilidade, e isso te dá uma segurança, porque o sindicato está participando, então ele está lá defendendo todos os direitos dos empregados, então o que fica ajustado no final te dá uma segurança de que não vai ser contestado lá na frente, né? A gente vai chegar lá nesse ponto. Mas o programa, como que funciona, então?
faz essa formalização por meio de acordo, e o empregador ele vai ter o prazo de 10 dias para informar o Ministério da Economia de que ele fez esse acordo, e o Ministério da Economia vai fazer o pagamento direto para o empregado. O pagamento vai ser proporcional à redução que a pessoa teve no salário e vai ser calculado sobre o valor que ela receberia de seguro-desemprego, que é bem menor que o salário normalmente da Teto pessoa. é 1.800, né? Para quem não sabe. Não é isso? É, isso. Então, se ela tiver uma redução de 25% do salário dela, ela não vai receber 25% do salário dela do governo, vai receber 25% do seguro-desemprego. Então, vamos lá. Aí, aqui, a gente tem uma novidade. Mal saiu a medida provisória, isso não é novidade da nossa live até hoje, já É saiu uma novidade. Ótimo. fresquinha. Já entrou uma ação no STF contestando essa medida provisória. É uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo partido Rede Sustentabilidade, onde eles acham um absurdo essa negociação de redução por acordo individual. Então, eles contestam isso e eles conseguiram uma liminar. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma liminar no sentido, dizendo o quê? Olha, quem quiser reduzir salário ou suspender salário por acordo individual, vocês, além de comunicar o Ministério da Economia, no mesmo prazo você vai ter que comunicar o sindicato. Porque o sindicato, a partir dali, pode promover uma negociação coletiva. Então, imagina só a lambança. Você fez um acordo com o empregado, aí, quando ele vai receber, o sindicato vem lá e fala, não é bem assim, agora a gente vai promover outra redução aqui, esses termos aqui não tá bom, agora vai ser de outro jeito. Mas por que o sindicato... Mas aí você acha que o sindicato vai atuar reduzindo ainda mais? Não, vai tentar aumentar. Tá. Pode impor outras condições, né? Na negociação, a empresa pode conseguir uma redução maior, mas o sindicato, em contrapartida, pede mais estabilidade para o empregado, pede que ninguém seja demitido. Ele pode impor outras condições. Ele pode autorizar mais redução salarial e pleitear outros benefícios para os empregados, né? Tá. Por mais tempo. Então, a negociação com o sindicato ela é mais livre. É realmente uma negociação. Você pode ajustar uma coisa mais adequada para a sua empresa. Às vezes, você não quer reduzir bastante o salário agora, que você não tem caixa, e você se compromete a dar um benefício lá na frente para o seu empregado e o sindicato aceita. Tá. O problema foi essa liminar aqui que o sindicato vai tomar conhecimento vai querer instalar uma negociação coletiva depois que já foi feito um acordo individual. Então, como tá esse imbróglio aqui que a gente chama no direito, essa questão de o sindicato participa ou não, quem quer reduzir, o melhor, o mais seguro nesse momento é tentar reduzir por meio de um acordo coletivo. Porque aí você já engloba o sindicato também nisso. Isso. Então, você não fica sujeito, depois, essa ação aqui vai ser julgada lá na frente procedente, você fez um acordo individual, e aí foi declarada inconstitucionalidade, o seu acordo individual não vale nada lá na frente. Então, traz uma insegurança fazer o acordo individual para reduzir salário agora. Tá. A gente tem 5 minutinhos aí, finais. Se alguém tiver perguntas, aproveitem agora. Então, vamos lá. Então, vou dar uma passada rápida, porque aqui a gente já falou. Então, a redução salarial, ela pode ser nos percentuais que a gente falou, 25, 50 e 70. Pode ser feita por acordo individual com todo mundo, quando a redução for de 25%. Nos demais casos, aqui tem uma limitação de salário, mas o ideal é que seja feito com a participação do sindicato, para fazer um acordo coletivo que vai ser aplicado aí para todo mundo, indistintamente, vai dar segurança para a empresa.
Suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele pode ser suspenso por 60 dias. Essa suspensão pode ser em 2 períodos de 30 e também pode ser formalizada por acordo individual. Aqui também tem a questão do sindicato, o melhor seria o acordo coletivo, para dar mais segurança, como eu falei. Tá? Durante o período que o contrato está suspenso, o empregado ele não pode fazer nada para a empresa, não pode mandar um e-mail, não pode atender um telefone, nada, porque senão configura a fraude e o empregador vai ter que pagar o salário desses 2 meses aí. Aí aqui tem uma questão. Quando se a empresa recebeu no ano calendário de 2019 receita bruta superior a 4.800.000, ele vai ter que dar uma ajuda compensatória para o empregado. Além do seguro que ele tem direito, ele tem que dar esses 30% a mais, é isso? Isso. Esses 30% de ajuda compensatória, ele não vai ter natureza salarial, então não vai calcular FGTS, imposto de renda, encargos previdenciários, nada sobre esse valor. É uma ajuda compensatória mesmo. Essa ajuda compensatória, ela pode ser dada pelo empregador em todas as hipóteses, e ela nunca vai ter essa natureza salarial. Então, é uma forma de você minimizar os efeitos da redução aí e tirar um pouco dos ônus que tem o salário, né? Os encargos sobre o salário. Aí, os empregados que tiverem redução de salário ou suspensão do contrato, eles ficam com uma garantia provisória de emprego. Pelo período da suspensão, enquanto vigorar o contrato individual deles ou coletivo, eles têm garantia, e depois, nesse mesmo período lá para frente, quando voltar às condições normais. Mas aí, se a empresa por exemplo, suspendeu o contrato de trabalho e o empregado voltou e ela não tem condições de manter ele, ela quiser demitir, ela pode demitir, só que ela vai ter uma multa. Ela vai pagar os salários que ela deixou de pagar. Então, ficam umas verbas rescisórias mais pesadas para o empregador. Aí eu botei a tabelinha aí, depois eu mando. Mas então não é uma estabilidade, né? É apenas a multa. Exato. Eles falam uma garantia provisória, mas você pode mandar embora, só que aí vai ficar mais caro você mandar embora nesse período. É um desestímulo a mandar embora, porém você pode mandar. Se não tiver jeito, você pode mandar. Aí eu coloquei aqui, como não deu tempo de falar na live, eu acho que não vai dar tempo de falar hoje, das rescisões, dos modos de rescisão do trabalho. Botei aqui um quadrinho das diferenças. Quando você pode mandar embora por justa causa, sem justa causa, por acordo, ou quando a pessoa pede demissão, o que tem que pagar e o que não tem que pagar. E aí, por último, vamos ver se a gente chega no plano de demissão voluntária ou incentivada, que também não deu tempo de falar muito da outra vez. No plano, a empresa, ela institui, ela fez as contas lá e viu, olha, nessa crise, eu preciso demitir 30% dos meus funcionários. Para ela não escolher, se ela não quiser a dedo escolher, fulano e tirar, ela pode fazer isso de uma forma menos traumática, fazendo um plano de demissão voluntária. Lá ela põe as condições, divulga para todos os empregados, e aqueles que já quiserem sair mesmo, eles se voluntariam para ser demitidos na frente. Então, e esse plano vai ser aplicado para todo mundo. Então, a empresa impõe as condições desse plano, e os empregados, eles podem aderir ou não.